Polícia Federal que citou pelo menos 10 encontros presenciais entre Dias Toffoli e Vorcaro. Esse relatório que aponta uma relação, sim, de proximidade entre o magistrado e o dono da instituição financeira. Relação essa que foi negada pelo Dias Toffoli, né, Darcio? Quero suas considerações em relação a isso, porque, no mínimo, o relatório da Polícia Federal dá conta de que Dias Toffoli mentiu. Até porque eles encontraram uma mensagem, aquele celular que ele tinha colocado uma camada extra de proteção, eles encontraram uma mensagem em que Dias Toffoli convida o Vorcaro para participar do seu aniversário pelo WhatsApp. Olha só, hein? Se a gente não convidar um amigo para o aniversário, fica difícil de entender que relação é essa. Os inimigos a gente não convida, né? Duvido que o Douglas Garcia ou o Thiago convidaria o Lula, por exemplo, para ir para o aniversário. Não teria a menor condição para o aniversário deles. Até porque eles não querem problema no aniversário, né? Imagina, alguém lá no aniversário perder carteira, celular, essas coisas, não é bom chamar esse tipo de gente. Bem, que a relação dos dois está posta, eu acho que todo mundo sabe. No mínimo, uma relação comercial. Afinal de contas, uma empresa vinculada ao Vorcaro comprou o resort da família do Toffoli. Ou melhor, de uma empresa que o Toffoli é sócio. Gente, assim, não tem como negar. Assim como o Alexandre de Moraes, que estava na casa do Vorcaro fumando charuto e tomando vinho. Ou ele vai dizer também que não é amigo. Ele foi abduzido. Não, ele estava sonâmbulo e apareceu na casa do Vorcaro. Desculpa, não tem jeito. A relação está estabelecida. O que a gente precisa saber, e aí sim, é a condução do processo. Aqui eu vou já aproveitar para poder responder a pessoa que perguntou, que falou, até agora ninguém foi preso no caso do INSS. Não. Ele prendeu cerca de 16 pessoas, inclusive o careca do INSS está preso por uma decisão do Mendonça, e o Mendonça manteve a prisão dele. Então, foram 16 pessoas presas, de cabeça, notícias que circulam aí pela internet. Né? A gente está acompanhando a CPMI do INSS, um belo trabalho, né, do nosso Alfredo Gaspar, que tem feito um trabalho espetacular, e as prisões estão sendo realizadas. Inclusive, o filho do careca do INSS também foi preso. Né? Então, Romeu o nome dele. Então, assim, o trabalho está sendo feito de forma isenta. Agora, com relação aos próprios ministros do STF, Berenice, aí muda tudo. Porque, assim, a Polícia Federal, ela tem carta branca, só que a gente viu a reunião interna que eles fizeram, aquela reunião que vazou. Eles falando que era um lixo jurídico. Flávio Dino falou que o relatório era um lixo jurídico. Por quê? Porque para poder investigar ministro do Supremo precisaria de ter autorização do próprio Supremo. Então, assim, como é que a gente vai fazer agora que a gente tem contratos de 129 milhões com parentes? A relação com o Toffoli está estabelecida e não há como dizer que não acontecia encontros, negócios. Infelizmente, esse é um dado da realidade. Só que no Brasil, a gente acostumou a viver num ambiente absolutamente alucinante. No caso de alucinação mesmo. A gente está vendo o que está acontecendo, aquilo ali está exposto na cara de todo mundo, e eles insistem em dizer que não é. Então, por exemplo, olha o que está acontecendo nesse exato momento que a gente está conversando aqui. Servidores da Receita Federal que não podem ter vazado o contrato com a esposa do ministro, não podem ter vazado porque ninguém apresenta um contrato para a Receita Federal, portanto esse contrato vazou de outra fonte. Ele coloca tornozeleira eletrônica e toma o passaporte de servidores da Receita Federal. Por que eu estou fazendo esse recorte que é importante vocês entenderem? A pergunta é, o que vai acontecer? Eu queria fazer essa pergunta até para o Mendonça. Se por um acaso a Polícia Federal for investigar as relações cabulosas de Toffoli e Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes determinar a prisão do agente da Polícia Federal que fizesse a investigação,
determinar que o agente da Polícia Federal que for investigar vai usar uma tornozeleira eletrônica e perca o passaporte e fica impedido de sair do país? O que vai acontecer? O que o Mendonça vai fazer? Essa é uma pergunta necessária, porque a gente tem servidor da Receita Federal passando por isso. E por que o Alexandre de Moraes não faria isso com um agente da Polícia Federal? Então, assim, o representante lá da Unafisco, lá, que o Kleber Cabral, ele falou algo verdadeiro. Hoje, é menos arriscado você investigar membros de facção do PCC do que investigar esses sujeitos. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei o seguinte: se o Senado não participar disso, vai ficar muito difícil. Porque quando você envolve o Senado, aí muda um pouco de figura. Porque aí os senadores têm algum poder de fiscalização sobre os atos do ministro do Supremo. Agora, se o Senado não participar disso por meio de uma CPMI, eu acho muito difícil, Berenice, de que esse caso termine com algum tipo de justiça. A tendência é, sim, de terminar em pizza. Por quê? Porque qualquer agente público hoje vai ficar absolutamente aterrorizado de ter que investigar um ministro do Supremo. Eu até diria que essa declaração do Kleber Cabral é em alguma medida até arriscada, porque corre o risco do PCC ou do Comando Vermelho ou de alguma facção dessa processar ele, porque, afinal de contas, está denegrindo aí a imagem do PCC, comparando, né, essas facções aí com esse nível de organização criminosa que faz tanto mal. Eu acho que o pessoal do PCC não é a favor de roubo de velhinha, essas coisas assim, né? Então pode ser até que eles sofram um processo. Então é muito séria a situação que a gente está vivendo. Olha, Darcy, só fazendo um adendo nisso que você trouxe, porque hoje pela manhã, em um outro programa que eu participava, eu também trouxe esse questionamento em relação ao contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Moraes. Esse tipo de informação não está lá na Receita Federal, né? Eles não têm esse tipo de informação. Eles têm ali informações fiscais, entrada e saída de dinheiro. Então, aquela teoria de que esse é um tipo de prova que não deve ser investigado, que essa operação acabou blindando, eu acho que cai por terra, porque não é o tipo de informação que a Receita Federal vaza, mas pode ter vazado sim pela PF, porque a PF Berenice. teve acesso ao celular do Vocaro, né? E a reportagem, só terminando, a reportagem da Malu Gaspar, quando traz à tona essa questão desse contrato multimilionário, ela fala que esse documento foi encontrado no celular do dono do Banco Master, não é isso? Não tem nada de vazamento da Receita Federal. Exatamente, é isso que eu ia te dizer. Ele não sabe nem o que ele está mandando investigar. E detalhe, usou de inverdade, dizendo que o sigilo do Gonê teria sido quebrado. Ou seja, levando a Procuradoria-Geral da República ao erro. Isso não aconteceu. É muito sério o que a gente está vivendo. Isso é um tanto assustador, porque ele nem sabe o que ele está mandando investigar. Ele simplesmente mandou quebrar o sigilo e invadir a casa de 3 servidores públicos, de 3 agentes do Estado, por um suposto vazamento que pode ser atropelando a autonomia desses agentes, atropelando a autonomia da Receita Federal, sabe? É uma coisa quase que de jagunço. É utilizar a Polícia Federal como jagunço, sabe? É uma coisa assustadora isso. Isso não é ação de ministro do Supremo. Então, é um tanto assustador que ninguém faça nada. E eu espero que as pessoas entendam que nunca foi por democracia também. Porque quando era na casa do Alan dos Santos, quando era na casa de um patriota, conservador, direitista, quando foi na casa do Bolsonaro, ou quando foi lá na casa de praia, lá na Vila de Mambucaba, para poder tomar o celular do Carlos Bolsonaro e falar de ABIN paralelo, não sei o quê, a desculpa era a defesa da democracia e o combate ao radicalismo, o conservador. E agora? Qual que é a desculpa? A máquina de perseguição não vai parar. É bom que todos saibam disso. E eles querem submissão. E eles estão pegando esses 3 servidores aí para poder dar exemplo e dizer assim: não ousem nos investigar.
porque os nossos capangas, os nossos jagunços vão bater a sua porta. É esse o recado. E aí? Nós vamos ficar quietos assistindo isso? Pelo amor de Deus. Então, assim, se existe um novo cangaço no Brasil, hoje existe um novo cangaço. Claro, garantido pelo novo cagaço do senhor Davi Alcolumbre. Desculpa a palavra aí, pessoal. Douglas Garcia, quero te ouvir também, porque, olha, o ministro Dias Toffoli foi afastado da relatoria. No entanto, ele ainda pode participar votando, né, no julgamento, afinal, ele não foi declarado suspeito para se manter no caso. Ele pediu para sair, mas não assumiu que se enquadrava no quesito de suspeição. Quero suas considerações também sobre como o Dias Toffoli ainda pode influenciar nesse processo e até mesmo essa operação mirando os servidores da Receita. Eu queria entender o que o Poder Judiciário entende como suspeição para um processo, porque só falta, sei lá, o Vorcaro ser parente direto do Dias Toffoli, porque ele tem interesse direto no caso. Não é nem um interesse indireto ou por intermédio de outra vez, é um interesse direto no caso. Mais do que isso, o Dias Toffoli, ele saiu do processo com muitas aspas, porque na essência mesmo, na verdade mesmo, na ponta da caneta mesmo, o nosso querido ministro, o terrivelmente evangélico, ele não sei se vai conseguir decidir as coisas sozinho não, viu? Aliás, eu tampouco acho que ele vai ter essa garra toda. Eu sei que o pessoal aqui, a maioria, acha que o André Mendonça vai fazer um trabalho excepcional, vai ser excelente, vai ser aquela coisa maravilhosa toda. Mas eu sou cético, radicalmente cético, tendo visto os últimos posicionamentos que o André Mendonça tomou. Então, não me surpreende se a gente vê uma proximidade maior agora, é lógico, por baixo dos panos, né, dentro, trabalho nos bastidores, do Dias Toffoli com o André Mendonça. Como se o André Mendonça ele apenas tivesse o poder da caneta. Mas, efetivamente falando, quem escreve o relatório, quem trabalha nessa parte da investigação, seria o próprio Dias Toffoli, e não o André Mendonça. Então, eu com relação à participação do Dias Toffoli dentro desse processo, Berenice, não mudou em nada. Essa saída dele, agora que o Supremo Tribunal Federal não julgou a sua suspeição, o que fica claro que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tende a proteger a sua própria bolha, a sua própria redoma, e eles vão fazer de tudo para se proteger. É por isso que eu sou cético ao André Mendonça, que eu não acredito realmente que ele queira desgastar os seus próprios companheiros, tendo em vista que isso pode ter um revertério dentro dele, dentro da instituição Supremo Tribunal Federal contra ele. As esperanças são poucas. A única esperança que nós temos para o Brasil, Berenice, com relação à retirada do Dias Toffoli do caso, uma investigação profunda, séria sendo feita, e as pessoas indo presas de fato, quem deve ser preso, é uma mudança profunda no Senado da República. Mais uma vez a gente volta para o Senado. Porque a única força que nós temos, institucionalmente falando, para fazer um contrapeso e um freio àquilo que vem acontecendo, seria o Senado da República. Berenice. Boa, é isso mesmo, Douglas. Olha, achei sensacional esse comentário aqui, vou ler para vocês, do Robson Costa. Ele diz o seguinte, que acha mais confiável colocar os jurados do carnaval para fazer a contagem dos votos na próxima eleição. Eu achei que era para julgar o caso do Master, né? Porque se tratando desses ministros do Supremo, quase todos parece que eram amigos de Vorcaro ou estavam em algum jantar patrocinado pelo Banco Master em algum momento, né? Agora, quero te ouvir também, Cortez, porque vou voltar aqui para a pauta que está em destaque na tarja, né? Esses 10 encontros entre Vorcaro e Dias Toffoli, isso está no relatório da Polícia Federal. E aí a pergunta que fica é, só o afastamento dele do caso basta
Acabamos de dizer aqui que ele ainda vota dentro do processo enquanto magistrado. Mas aí, não vão investigar a fundo essa relação? Como você vê a condução do Mendonça e da própria Polícia Federal em relação a investigar o ministro Dias Toffoli? Esse comentário é sensacional que você deu, Berenice. Eu penso mesmo. Se você pegar aleatoriamente alguém e formar um júri, é melhor, é mais seguro do que manter na mão do STF. E é engraçado o seguinte, os ministros do STF, eles vivem falando, né, que é preciso respeitar o STF, é preciso defender a instituição, preciso respeitar o judiciário. As pessoas que mais desrespeitam o judiciário são os próprios ministros, porque se o Dias Toffoli realmente tivesse um mínimo de respeito ao cargo que ele ocupa, ele renunciaria hoje, né? Então, eles não respeitam o cargo, eles não respeitam o judiciário, eles não respeitam a instituição. Essa farsa de estamos aqui para trabalhar de forma imparcial, isso acabou. Quando um ministro, né, no caso do Toffoli, quando o ministro se torna o personagem principal, digamos assim, o personagem frequente no celular do principal investigado, então essa ideia de imparcialidade institucional já saiu pela janela, né? Acabou, ninguém mais acredita nessas negações protocolares do Toffoli. Eu vi aqui ontem uma reportagem dizendo que o Toffoli garante que não tem amizade com os Dias Toffoli, com o Vorcaro. É incrível. Você é convidado para a festa de aniversário, você tem vários convites para jantares e almoços e festas particulares, mas você não conhece, né? A gente não pode descartar a possibilidade de que em breve o próprio Moraes diga que ele não conhece muito bem a própria esposa, não sabe muito bem quem é, casou ali de forma protocolar, não sabia quem era, porque essa ideia de que ninguém sabe quem é quem, isso já mostra, para mim já é um sinal. Toda vez que você está numa investigação e a pessoa começa a dizer, mas eu não conheço, mas eu não sou amigo, mas eu não sei bem quem é porque o negócio está ficando feio mesmo e existe algo muito grande ainda para ser descoberto. Eu acho que a gente ainda está na ponta, a gente está na superfície desse caso.